Nessa noite nós clamamos, olha o teu povo, Pai. O povo que busca a tua face, aleluia. E tu és um Deus que ainda manifesta no meio do teu povo. Por isso nós estamos aqui nessa noite clamando. Vem com a tua presença nessa noite. Vem, Espírito de Deus. Derrama, meu Deus, o teu fogo, da tua unção sobre cada vida que está aqui à frente. Sobre aqueles que estão aqui, meu Pai, rompendo a barreira da timidez, rompendo todas as amarras e todas as prisões que muitas vezes os impediram de buscar, mas hoje eles romperam com tudo isso porque estão diante de Ti e querem saciar a Tua sede, e querem saciar a sede de Deus. E nós clamamos agora, ó Deus soberano, ó Pai de amor, derrama do Teu Espírito, vem com o Teu poder, vem, Senhor, sobre o Teu povo nessa noite. Visita agora, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, e renova os corações. Aviva a fé do Teu povo nessa noite. Vem, Senhor. Vem, Deus. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus. Vem sobre a tua igreja nessa noite. Oh, aleluia. Tu és o Deus poderoso que não mudou. Vem, Senhor. Sopra o Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, venha velar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um sopra, Senhor. Sopra do teu fogo, do teu Espírito nessa noite sobre a tua igreja. Oh, aleluia. Sopra. Sopra, Senhor. Oh, Deus, aleluia. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida do teu povo nessa noite. Meu Deus, e reconhecemos que tu és um Deus presente que manifesta a tua glória nesse lugar. O Espírito Santo envolve os corações, talvez endurecidos pela incredulidade, talvez, meu Pai, castigados pelas circunstâncias e pela jornada da vida, mas nessa noite, Espírito de Deus, vem, Senhor, invade essa vida, vem, Deus. Vem, toca, meu Deus, toca sobre cada coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, teu povo. Sobre toda a terra e sempre a sua glória. Ora, vem, Senhor Jesus. Chame por Ele, clame por Ele nessa noite. Ora, vem, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem. Receba nessa noite. Vem. Oh, aleluia.
vem, Senhor Jesus. Oh, vem, vem, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, aleluia, nós cremos na Tua presença nesse lugar. Nós cremos que Tu és um Deus glorioso, Pai. Oh, aleluia. Oh, Pai, obrigado pela Tua presença. Senhor, nessa noite confirma a Tua presença em cada coração, porque os céus estão abertos, aleluia. Os céus se abriram e o Senhor tem derramado dessa glória nessa noite. E eu tenho certeza que Deus está fazendo algo diferente na tua vida hoje. Ainda que você não tenha vindo à frente, mas eu tenho certeza que você vai sair transformado daqui hoje. Receba isso em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu poder e pela tua presença. Nós te agradecemos porque tu és um Deus santo, aleluia, que manifesta no meio do teu povo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. A ti seja toda a honra e toda a glória, aleluia. Toda a honra e glória é tua, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode voltar para o teu lugar abençoado. Você pode aplaudir o Senhor, igreja. Lá em Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Sei que você chegou chorando, mas Deus já alegrou o teu coração. Eu creio nisso. O Senhor limpou dos teus olhos toda lágrima hoje. Lágrimas só de emoção e da presença santa do Senhor. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Se você nos visita, você pode acompanhar ali no Data Show o versículo. Se você não estiver com sua Bíblia, diz assim o texto: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Amém, irmãos? Eu vou repetir o versículo 1, que diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém, irmãos? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, que escreve essa carta, inspirado por Deus, à igreja, que da Galácia, os Gálatas, e ele escreve porque ele havia passado por ali, e aquele povo, durante muito tempo, havia aprendido que existia uma lei, de fato existia uma lei que era a lei mosaica, que Deus havia instituído a Moisés. E no Velho Testamento era assim, normalmente era assim, para que eles pudessem agradar a Deus, alcançar a graça de Deus, ou, na verdade, alcançar a salvação, digamos assim, eles tinham que cumprir a lei, eles tinham que andar debaixo da lei. Só que a lei era algo pesado, porque era muito difícil alguém cumprir a lei na íntegra, porque a própria palavra dizia que a lei, se você cumprisse 99,9% e esse 0,01 deixasse de ser cumprido, tudo aquilo que você havia feito
ia se perder e não valia de nada. Porque a lei era olho por olho, dente por dente. E era assim que funcionava. Mas Jesus veio e trouxe um novo sistema que Deus mandou, né, uma nova fórmula, chamado graça. E a graça é diferente da lei, porque não é por obras, não é por mérito. Começa pela fé. Tem que crer. Em primeiro lugar, tem que crer. Crer em Jesus, crer no amor de Deus. E aquela igreja que Paulo havia evangelizado e que havia começado, com o passar do tempo, eles esqueceram a graça. Eles esqueceram Jesus. E voltaram para debaixo da lei, para debaixo da religiosidade, para debaixo das atitudes, que muitas vezes era o que pendia o coração humano, os desejos da carne, as atitudes que inclinavam para os desejos da carne. E Paulo traz essa palavra de despertamento. E eu entendo que essa palavra também para nós hoje é um despertamento. Porque hoje nós vivemos um tempo glorioso, um tempo chamado tempo da graça. Hoje nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso. E quando ele diz, estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Sabe, em outras palavras, ele estava dizendo, e é o que a palavra está dizendo para nós, sejam livres. Não vote atrás, não vote ao jugo, ao fardo da escravidão. Eu não conheço ninguém, talvez alguém conheça, mas eu não conheço ninguém que tenha padecido, sofrido na prisão e que depois de ter saído sentiu saudades da prisão. Pensou assim, vou lá na prisão passar uns dias que eu estou com tanta falta de sofrer. Você conhece alguém assim? Ninguém conhece. E é muito, às vezes a gente fala, mas prisão, o que a palavra está dizendo? Sejam livres por quê? Livres de que eu não estou preso. Bem, irmãos, a Bíblia fala que a história da humanidade se divide, em primeiro lugar, na queda, após a criação, sobre o jugo da servidão, o jugo do pecado. O que é o jugo? O jugo é aquela peça que coloca sobre o pescoço do animal, que puxa uma carroça, e quando você guia, você puxa e a direção que aquele jugo vai, o animal vai. Ele é controlado pelo jugo. E o jugo da servidão do pecado, o jugo do pecado é o jugo de escravidão. E a Bíblia diz, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Apesar da humanidade, do ser humano, do homem ter sido criado à imagem e semelhança do Altíssimo, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa do erro, da desobediência, Satanás, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito astuciosa, ele conseguiu envolver Eva e fez com que ela pecasse, Adão também. E por causa disso o pecado entrou na humanidade. Daí então passamos a ser escravos do pecado. A ciência, a saber e sentir os seus desejos. E muitas vezes as pessoas acham que escravidão está ligada só ao que nós conhecemos na história do Brasil. Mas a escravidão do pecado é a pior. Porque é aquela escravidão que você não vê, você não enxerga. Porque ainda que ela te domine, a escravidão dos vícios, a escravidão da prostituição, a principal escravidão, que é a da própria carne, que a carne inclina para o pecado. A nossa carne, ela é tendenciosa a satisfazer os seus desejos. Não é assim no mundo que a gente vive hoje? As pessoas estão lá fora dizendo que vale tudo. Vale homem com homem, vale mulher com mulher, tudo vale, tudo é pelo prazer, tudo é para satisfazer o ego, o desejo, porque estão mergulhados no pecado, estão escravizados. Quantos estão mergulhados na bebida, um exemplo, são alcoólatras e não assumem isso porque acham que, não, mas eu bebo socialmente, isso não tem nada a ver, e está mergulhado de tal maneira que está perdendo família, está perdendo emprego, está perdendo lar, está perdendo saúde, está perdendo tudo e não enxerga. Havia essa escravidão, ou há ainda essa escravidão sobre a humanidade, principalmente, sabe, no princípio era assim que acontecia.
E a escravidão é essa, de ser escravo do pecado, do ímpeto da carne. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, nesse mesmo texto vem um alerta sobre as obras da carne e as consequências dela. As obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a consequência da escravidão. E o diabo tem colocado o seu jugo e levado as pessoas presas a essas paixões de tal maneira que elas não enxergam que há uma eternidade a ser vivida. Irmãos, a vida é muito mais do que os anos que passaremos aqui nessa terra. O que o Senhor nos projetou para que pudéssemos um dia estar com Ele eternamente na glória. E depende das nossas escolhas hoje. O jugo foi estabelecido por causa do pecado. A escravidão veio por causa do pecado. Mas Deus enviou uma providência. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O resgate, o libertador, Jesus, nos foi enviado. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sabe, nenhuma condenação, nenhuma acusação do inferno pode prevalecer sobre a vida daqueles que creram e receberam Jesus como Senhor. Quando nós entendemos que Jesus veio para isso, veio para nos libertar, veio para nos salvar, quando nós cremos nisso, nós não precisamos nos submeter a nada, sabe, a legalidades, às religiões, aos desejos da carne, aos prazeres da carne. Nós precisamos nos submeter a Cristo, porque é Ele que de fato nos libertou. Mesmo que o diabo tente te acusar, a Bíblia nos fala que não existe mais isso, porque o Senhor, Ele nos libertou, que nenhuma condenação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Jesus veio para esse resgate e nos resgatou e mostrou, Ele pagou o preço, Ele nos deu a liberdade. E todo ser humano hoje, independente da sua classe social, independente da sua origem, de onde tenha nascido, de que país, de que nacionalidade, qualquer indivíduo no universo, ele pode obter essa liberdade, ele pode ser livre, como a própria palavra diz. Jesus declara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é justamente sobre isso, sobre essa liberdade, não uma liberdade para que você possa fazer tudo o que bem quiser, não uma liberdade para pensar, não, agora eu sou livre, Jesus me salvou e eu vou fazer aquilo que o meu desejo, a minha carne inclinar para fazer, porque embora a graça seja um presente de Deus, irmãos, porque nós não merecemos isso, as nossas atitudes, por causa do pecado, nós estaremos condenados à perdição eterna, como diz a própria Bíblia, ao inferno, que também é chamado de segunda morte. Mas pelo amor de Deus e pelo amor de Jesus, que se entregou na cruz do Calvário, nós temos uma nova chance. Isso se chama graça. É algo que nós recebemos sem mérito algum. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é pela fé. Mas a graça não anula em nós, sabe, o desejo de servir ao Senhor e de nos submeter à sua vontade. Porque essa liberdade não é uma liberdade promíscua, não é uma liberdade para que eu pense, não, agora eu vou fazer o que quiser, porque agora o diabo não tem mais poder sobre mim. Mas o versículo está dizendo justamente isso. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque há muitos que, embora tenham alcançado a salvação em Cristo Jesus, que até dizem que conhecem Jesus, mas querem viver a vida do seu jeito e não se submetem ao Senhor como Senhor das suas vidas. Jesus, quando nós recebemos como Senhor, a própria palavra está dizendo Senhor, é alguém que está acima, é alguém que nós temos o desejo de servir.
E se nós não servimos a quem chamamos por Senhor, como nós podemos dizer que, mas a graça me alcançou, mas o seu coração está inclinado para a carne, e a carne continua te comandando? Aqueles que são guiados pela carne, eles inclinam para o pecado, mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que se sujeitam à vontade do Senhor, inclina-se para as coisas espirituais. Sabe, irmãos, a igreja naquele tempo já estava se perdendo, porque muitos estavam misturando tudo, tantas coisas, como hoje. Há tantos nomes, há tantas coisas. Há muitos que dizem assim, mas Jesus morreu por mim. Mas nós esquecemos outras partes que a Bíblia diz que nós fomos comprados. Nós somos do Senhor. Foi pago um alto preço. O preço do sangue de Jesus derramado da cruz do Calvário. Se nós somos de Cristo, de fato somos dele. Pertencemos a ele. E temos que ter essa consciência. Se de fato nós aceitamos Ele como Senhor da nossa vida, e como a própria palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistiu o diabo, porque ele fugirá de vós, assim será, e nós permaneceremos no Senhor. Mas não vai adiantar de nada a morte de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, Jesus ter morrido na cruz, levado todo o castigo e todo o flagelo que ele sofreu por amor a mim, a você e a todos que estão lá fora, se nós não nos importarmos com isso, não só no dia da Santa Ceia e lembrar e chorar, emocionar-se porque Jesus morreu e isso precisa ser lembrado 24 horas por dia, todos os dias. E não vai valer de nada a morte de Jesus se as nossas atitudes forem contrárias a tudo aquilo que a gente aprendeu e que Jesus nos ensina. Você está livre, meu irmão, livre da condenação de Satanás, livre das amarras do pecado. Você pode vencer sim. Pastor, é mais forte do que eu, não consigo. Clame a Deus, porque Ele pode mudar. A escolha é tua, a escolha é nossa, irmãos. Nós podemos sim escolher o jugo da servidão, como muitos estão escolhendo, como muitos que um dia ouviram a verdade, conheceram a Jesus e não são mais, inocentes, mas escolheram os prazeres da carne e se inclinaram para esses prazeres e estão lá. Quantos estão perdidos? Estão esquecendo que a volta de Jesus é muito breve, que Jesus está às portas, irmãos, e que a qualquer momento Ele vai voltar. Por isso, nós não devemos nos tornar a nos colocar debaixo do jugo da servidão. Há muitas pessoas que acham que o pecado ou o que você fez é imperdoável. A Bíblia nos fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Talvez o diabo tenha encontrado essa brecha para te acusar e para te fazer de tudo para que você não esteja na presença do Senhor. Mas o Senhor te resgatou. O sangue de Jesus foi derramado como um preço precioso para que você pudesse ser livre. E para que você não volte à servidão do pecado, à escravidão do pecado. Você precisa permanecer em Cristo. Nós precisamos olhar para o Senhor. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Se o Senhor nos libertou, então somos livres, não vamos voltar atrás. Nós não temos que ficar recordando e pensando no imediatismo, como o mundo pensa hoje. Há muitos que estão pensando no agora. Mas agora eu queria tanto fazer isso, eu desejo tanto, eu não estou me segurando. Mas se segura por um pouco. Aguenta mais um pouquinho, porque aquele que há de vir, virá. E você vai ver que não há recompensa maior do que viver a eternidade diante do Senhor. Jesus ainda hoje pega o homem todo escangalhado e conserta ele, e limpa ele, e restaura ele. É como aquele lavrador, aquele fazendeiro que tem lá na... Desculpe, mas eu não estou querendo afrontar ninguém, mas ele pega um animal, ele pega um porquinho e tira do chiqueiro e lava aquele porquinho e dá um banho naquele porquinho, limpa o porquinho, mas aquele porquinho volta para a lama e se suja todinho novamente. Muitas vezes nós nos portamos, nós agimos como esse porco. Desculpe, mas eu não estou querendo ofender ninguém, mas se Cristo vos libertou, então não se submeta mais ao jugo do pecado. Talvez você tenha sido muitas vezes pressionado
Muitas vezes o diabo lhe tentou e vai tentar e vai continuar tentando, mas fuja, resista, não se submeta, não coloque a sua vida nas mãos do diabo. Os breves prazeres, os prazeres e deleites desse mundo, eles são passageiros, momentâneos, porque o pecado, ainda que tenha uma aparência aprazível, ainda que ele a princípio tenha um paladar maravilhoso, ainda que ele seja atraente, a Bíblia diz que o salário do pecado, a paga do pecado é a morte. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite não querem a morte, mas querem a vida, e principalmente a vida eterna. E nós precisamos fazer uma escolha nessa noite, sabe? O Senhor está trazendo essa palavra, sejam livres, não se submetam, não negociem, não se curvem, sabe? A idolatria, a corrupção, a prostituição, tudo que há nesse mundo, não se curve a isso, a religiosidade. Tem muita gente que acha, não, porque eu vou à igreja, todo domingo eu estou na igreja, mas o seu coração está longe do Senhor. Você até canta bonito, mas o teu coração, a tua mente, sabe, o seu interior não está expressando o que os teus lábios falam. E aí o Senhor vai te dizer, os teus lábios me louvam, mas o teu coração está longe de mim. E nós não temos que ser desse jeito, irmãos. Afinal, Jesus pagou um alto preço. Você já imaginou o que é ser oprimido? Eu sei que muitos aqui têm uma história. Muitos aqui têm uma história de transformação, que foram pegos, sabe, escolhidos pelo Senhor. E o Senhor tirou lá da lama, limpou, lavou, transformou. Há muitos que todos diziam, isso aí não vai dar em nada. Mas Deus mudou a história. E tudo aquilo que havia sido predito, todas as palavras que haviam sido ditas, não se confirmaram, porque Jesus entrou na tua vida. Por isso você não tem que voltar atrás. Ah, pastor, mas é uma tradição lá na família, todo mundo sempre foi assim. Ah, todo mundo foi da religião A, B, C, D, todo mundo serviu às entidades, e aí eu tenho que seguir a tradição. Não é verdade. Se nós formos olhar a origem, nós fomos criados, você foi criado para louvor da glória de Deus. Quem te fez foi o Senhor, não foi o ídolo feito pela mão do homem, não foi nenhuma entidade, mas você foi criado pelo Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Se há alguém que deve ser honrado, é Ele. E às vezes nós damos mais honras e glórias, mas essa tradição, quebra essa maldição hoje, muda! A minha família, o meu pai, eu tinha 5 anos de idade, ele me levava para um boteco. E ele botava uma dose de cachaça assim, mandava eu tomar e falava para todo mundo e falava para mim, homem que é homem tem que beber, homem que é homem é isso aí, cabra macho. E eu bebia aquela talagada de cachaça, o cabelo chegava a arrepiar. 5 anos. Sabe, meu pai se tornou alcoólatra, teve sua saúde debilitada, ele separou da minha mãe, teve outro casamento, separou. Sabe, a vida dele foi um fracasso, em todos os sentidos até agora. Hoje ele não bebe mais, graças a Deus, né? Mas se eu sigo o exemplo do meu pai, porque é de família, de tradição, todo mundo bebe, eu também vou beber. E era isso que eu até pensava, mas Jesus entrou na minha vida e eu mudei a história. Na verdade, Jesus mudou a minha história. E depois que Jesus me libertou, depois que Ele me colocou pela graça, me alcançou, eu vou voltar atrás? Sabe, tem muita gente que culpa Satanás. Porque é o diabo, pastor, o diabo está furioso. Não é o diabo não, o diabo só bota o jugo lá e você que mete o pescoço debaixo do jugo. Porque o diabo não tem poder para vir até você. Se você está na presença de Deus, ele não lhe toca. Ele não pode. Ele não pode. Ele só vai, sabe, você só vai entrar debaixo do jugo dele se você meter o pescocinho lá. E como fazer isso? Quando você dá inclinação à sua carne, quando você dá ouvido, mas é carnaval,
puxa, eu estou numa cidade diferente, aqui ninguém me conhece, né? Aqui ninguém me conhece. E aí você cede às tentações. Esquece que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, amém? Contemplando os bons e os maus. Quem pulava carnaval não pula mais. Nós temos aqui um irmão que desfilou e tudo aqui, um irmão Chachado, né? Mas ele está aqui, já graças a Deus, há alguns anos, Deus, né, participou lá com a Beija-Flor. E graças a Deus, Deus resgatou. E ele não mais se meteu debaixo do jugo da servidão. Amém, irmãos? Eu estou falando isso porque ele está rindo o tempo todo ali. Eu falei, então eu vou lembrar. Eu lembrei aqui, ele me fez lembrar, né? Então você não tem que voltar atrás. O Espírito Santo aplica essa palavra nas nossas vidas. Estais firmes na liberdade que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se há um jugo, se nós temos que nos meter debaixo de um jugo, é do jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave. E Ele sempre tem o melhor para nós. E eu quero convidar nessa noite, se há alguém que está aqui afastado, talvez você não tomou sua decisão ainda. Eu estou falando até para aqueles que nos assistem, porque o culto está sendo transmitido. A todos, aonde quer que esteja. Não se submeta, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, não entre lá, não se coloca no lugar, não deixe o diabo dominar a tua vida, porque se Cristo te libertou, você é livre. O que passou já era. O diabo ele tem um papel, irmãos, que ele faz, e ele faz isso muito bem, que é o acusador. Foi isso que ele fez quando ele chegou diante de Deus, quando Deus falou de Jó. Olha Jó, meu servo. Mas ele é assim porque ele tem tudo. E ele começa a acusar, ele começa a apontar. E muitas vezes o diabo se levanta e tenta apontar o teu passado. O teu passado foi lançado no mar do esquecimento. O teu passado, o Senhor não lembra mais. O teu passado não tem como prevalecer sobre a tua vida. O ontem já era. Você está vivendo hoje e se preparando para o amanhã. E se o teu hoje, ele está na presença do Senhor, tenha certeza que o teu amanhã será uma eternidade de glória, e é isso que importa. Tem muita gente que volta atrás porque quer aproveitar a vida, diz, eu vou aproveitar a minha vida mais um pouquinho, e Jesus diz que aquele que aproveitar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, segundo aos olhos do mundo, achá-la-á. Ou seja, se você acha que aproveitar a vida é curtir nesse mundo, aprenda que isso não é aproveitar, isso é jogar a tua vida no lixo. Mas quando você se rende ao Senhor e diz não à inclinação da tua carne, e diz não aos desejos da tua carne, da tua vontade, quando você deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, aleluia, tudo é diferente. Porque eu tenho certeza, irmãos, que nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Podem fazer macumba, podem botar o teu nome na boca do sapo. O sapo vai até engordar ao invés de secar. Pode ter certeza disso. Mas para isso você precisa ter Jesus na tua vida. Se alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão, está disposto a entregar a sua vida a Jesus. Se há alguém que pensou, não, mas eu não estou livre. Livre de quê? Ser liberto de quê? Liberto das paixões, liberto das inclinações. Mas eu não faço nada de errado. Mas você não consegue. Não consegue entregar-se diante do Senhor. Há muitos que dizem que creem em Deus e que têm Deus no coração, mas não têm coragem de se render completamente a Ele. Queria convidar a igreja a fechar os seus olhos. Se há alguém nessa noite que quer tomar uma decisão de entregar sua vida a Cristo, eu quero te pedir que você levante sua mão, por favor, porque eu quero fazer uma oração por você hoje. Alguém que nessa noite quer tomar essa decisão? Se há, levante sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus.
Sabe, irmãos, não adianta ficar prorrogando, porque a volta de Jesus está muito próxima. Nós não sabemos a que tempo, a que hora, mas a qualquer momento Jesus virá. Se há alguém que quer tomar essa decisão, nós vamos orar nesse momento, encerrando essa mensagem. E eu quero orar por aqueles que nos acompanham, por todos. Você que está afastado, eu tenho certeza que Deus está te chamando, está te trazendo de volta, que o Pai se importa contigo, filho amado, e por isso o Senhor está falando dessa maneira contigo. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, nós te agradecemos pela Tua palavra e entregamos a Ti, Senhor, nesse momento todos os corações visitados pelo Espírito Santo, meu Deus, que sentiram-se abalados pela Tua palavra e que ainda há amarras que tentam prender-lhes. Meu Deus, em nome de Jesus, caiam por terra agora todas as amarras e que o Senhor possa entrar nessa vida e mudar a história dessa pessoa. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, a todos e te pedimos, Espírito Santo, aplica essa palavra em nossos corações, porque nós queremos fazer a Tua vontade, porque nós queremos, meu Pai, Pai, prosseguir em frente, prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo, nós não queremos voltar atrás. Não há saudade do Egito, não há saudade do pecado. O pecado não nos domina mais, porque o sangue de Jesus nos purifica. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos?